Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, das mãos pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol negro. Fala pessoal, esse aqui é o da Resenha Podcast, eu sou o Jonathan. Eu sou Calma. E a gente vai entrevistar hoje ele, né? Se apresenta aí, gente. Sou o Janderson, professor de Educação Física da Escola Paulo VI. Estou nessa área aqui faz 13 anos já. Como é que foi que a Educação Física entrou na vida do senhor, que o senhor pensou que queria fazer Educação Física? Cara, a Educação Física chegou para mim junto com os esportes. Desde muito cedo, muito criança, eu já gostava de acompanhar esporte. Eu lembro, inclusive, assim, minha primeira ideia, memória esportiva foi nas Olimpíadas de 92. Você era nascido em 92? Não tava nem no sonho. Olimpíadas de Barcelona, é a final do vôlei masculino, Brasil e Holanda. Caraca, eu gosto dessas coisas, competição. Depois veio Copa do Mundo de 94, o Brasil campeão, foi indo. Mas como eu resolvi realmente entrar para a Educação Física, já foi no ensino médio. Eu estudava no antigo Cefet, que hoje é o IFCE, nadava lá, já era atleta. E a área, na hora de escolher, foi fácil. Vai ser Educação Física. E o esporte preferido do senhor, qual é? O esporte preferido é a natação, claro. Até hoje sou nadador. Já ganhou algum campeonato, medalhas? Sim, eu comecei a nadar, esse ano inclusive está fazendo 20 anos que eu nado já. Como eu falei, eu comecei a nadar lá no Cefet. A aula de Educação Física do Cefet, no primeiro ano, era natação. Então ou tu nadava ou tu tirava nota baixa na Educação Física. Então eu aprendi a nadar lá. Professora Isa, também é importante falar, Isa de Fátima, grande professora ali do FCE, ela que me formou como nadador. Na época eu cheguei a ganhar medalhas, coisa pouca, segundo, terceiro lugar, acho que nunca ganhei medalha de ouro. 25 medalhas. Não, coisa pouca, chegou nem umas 10 não. Aí sempre mantive o esporte, nadando, mais por questão de qualidade de vida mesmo. Larguei as competições, só que ano passado eu fui nadar em outro local, que é o SESI da Parangaba, local também muito bom, sim, tem muita prática esportiva. Por acaso lá teve uma competição, quase 20 anos depois, será que eu me meto nisso? Me meti. É que você dá uma abraçada, hein? Exatamente, acabei ganhando 6 medalhas no ano passado. Caraca, só no ano passado, né? Coisa pouca. Só pra brincar. Não, também a idade já é outra, né? Eu tenho pouca medalha, passou 20 anos e em um ano ganhou 6. Exatamente. Pouca medalha. E o senhor descobriu que gostava de natação no Cefet, né? No Cefet, né? Mas você já tinha tido alguma prática com natação antes do Cefet? Antes disso, não. Já tinha 15 anos na época, eu nunca tinha nadado, ainda não sabia nadar, aprendi a nadar lá e trouxe pro resto da vida. Já teve sonho de ser tipo jogador de futebol, de boliche? Não, outro esporte que eu já joguei mesmo assim, competitivo, mas questão só escolar, foi o futsal, como goleiro de futsal. Cheguei a participar de campeonato na época também no FCE, no meu tempo de ensino médio, mas nunca fui pra nenhuma competição assim grande não. Joguei mais. E nem já se agarrando lá, lá pra cá, lá pra cá. Por isso que eu não tenho habilidade hoje nos pés, mas pra defender e levar umas bolas, umas defesas de futsal dá pra gente ir. Além do futebol na sua infância, o que você gostava de fazer? A minha infância, cara, eu sempre fui assim muito tímido, muito na minha. O que me tornou sair dessa timidez foi ser professor de Educação Física. Então na infância eu tinha meu irmão, a gente cresceu junto, a gente brincava mesmo com brinquedos, bonecos em casa mesmo. Gostava muito de assistir televisão, desenho animado. Quando a gente foi crescendo, a gente começou a brincar na rua, né? Tinha colegas da rua e a gente jogava bola no meio da rua mesmo. No asfalto, arrancando o chaboque do dedo. E era assim. E era bom. E é bom. Você tem alguma história muito impactante, engraçada? Tem história engraçada, né? Nesses jogos de meio de rua, onde é a trave. O que é a trave? É chinela, né? Ou é 2 chinelos, ou é 2 pés. Ou o portão das casas alheias. Meu Deus! Que era pior, né? De ferro. Dia lá, umas 3 horas da tarde, horáriozinho bom pra dormir, sono, né? De sono, e eu dormi lá querendo brincar. Tava lá a gente chutando, o portão da mulher chutando. Quando a gente percebeu que a senhora tava abrindo o portão, a gente pegou a bola, jogou pra cima do nosso muro, disfarçou ela. Vocês estão chutando a bola na minha casa, eu tô dormindo, não sei o quê. Não, senhora, foi a gente não, foi o meio que passaram aí batendo no seu portão. Tava no bola aqui? Subiu a bola. Eu acho que a história engraçada mais é essa. Experiências no futebol de rua. Então, como é que foi que o senhor entrou no mundo da música, assim? Que o senhor percebeu que o senhor gostava de música e queria fazer isso? A música também surgiu pra mim
na adolescência também. Na verdade não, antes disso, na infância eu ainda me lembro. Tinha uns 6, 7 anos, eu ganhei um CD do Raul Seixas. Vocês escutam Raul Seixas? Já reclamo. Rockzinho bom. Eu cantava a música do Raul, a minha tia, assim, achava legal, né? Uma criança cantando Raul Seixas, ela me deu um CD. Foi o primeiro CD que eu ganhei, na época CD, nem existe mais CD hoje em dia, né? Enfim, aí na adolescência que eu ganhei mais, fiquei mais entusiasmado para tocar mesmo. Aí começa com violão, né? Também no ensino médio, também no UFCE. Muita gente que tocava lá, comecei a tocar, fiz algumas aulas de violão. Comecei com violão tocando, lá conheci um colega, o Neto Viana, que é cantor, compositor, e pouco depois, anos depois, a gente começou a carreira mesmo. Eu tocando violão, ele cantando, canta muito bem, vamos começar. Qual o estilo de música da banda? A gente tocava mais MPB, era só voz e violão, ele cantava e eu tocava. Voz e violão, MPB. É mais banda de bar, assim, ou tipo evento de casamento, base de bar? A gente chegou a tocar em evento de aniversário, casamento não, mas o carro-chefe era eventos de bares e restaurantes, ganhar ali um dinheirinho extra a mais. Quantos instrumentos você toca atualmente? Aí os instrumentos... Todos? Sim, não. Foram mais um pouco. Foram aumentando, né, quando eu entrei para a área da percussão. Aí a percussão, digamos que foi o segunda experiência musical que eu tive. Percussão comecei em 2017 dentro do maracatu, certo? E lá, o instrumento de percussão é tudo que a gente pode bater. Isso aqui é um instrumento de percussão, é um ferro de maracatu. Isso aqui é outro instrumento de percussão, chamado AB. Aqui é um tantã, que é um tambor. Então na percussão, tudo que você consegue bater, você vai aprendendo a bater. Então, a contagem hoje em dia, eu devo tocar, sei lá, 8, 10 a 12 instrumentos de percussão, junto com a guitarra, contrabaixo, violão, que são instrumentos que eu aprendi mais jovem, né? Pouca coisa, né? E como é que foi que o senhor conheceu o maracatu e decidiu entrar nessa cultura? Eu já era professor da área de educação física, estava lecionando lá no Castelo Branco, que a gente chama de Castelo Branco Grande, né? Ali no próximo a João Pessoa. E lá a coordenadora, a Valnice, ela já participava do grupo Maracatu Solar. O Maracatu Solar é um grupo aqui do bairro do Benfica. E após o carnaval de 2017, ela colocou um cardzinho no Instagram. Tá abrindo inscrições para novos batuqueiros do Maracatu Solar. Como eu morava no Benfica, eu pensei, tá certo, sábado de manhã os ensaios, vou entrar para isso. Nunca tinha tocado percussão, só tocava instrumentos de corda mesmo, já estava nessa área. Nem sabia que tinha aptidão, mas enfim, entrei e comecei a tocar devido, né, a esse convite que essa pessoa, que a Valnice fez. E desde então não larguei mais, já faz aí 6 anos que eu toco no maracatu. Você tem até uma tatuagem, né, que você tocando. Exatamente. Pra quem vê pessoalmente dentro do seu Instagram, percebe que o senhor gosta muito, né? Sim. De participar. Se na área esportiva, a natação, eu digo que é o que eu vou levar comigo, na parte musical, cultural, eu digo que o maracatu eu vou levar comigo pro resto da vida, né? Inclusive a tatuagem aqui vai ficar pro resto da vida. Que é uma tatuagem tocando um tambor que a gente chama de alfaia, fazendo muque aqui. Essa tatuagem específica tem uma história bem interessante, bem forte pra mim, que foi no carnaval. A gente, como maracatu, desfila nos carnavais de Fortaleza, foi o carnaval de 2020. Sem perceber, né, foi o carnaval antes da pandemia, o último carnaval antes da pandemia. E tal hora que a gente tava tocando no meio da rua, batucando nosso desfile, começa a chover. E eu começo a me emocionar e cantar, e paro de tocar e levanto assim a mão. Chega um fotógrafo do jornal Povo e registra aquele momento ali. Aí eu chego em casa, um monte de notificação no Instagram, um monte de notificação. Eu falo, olha, tem notificação essa. Que a galera já tava repostando a foto que o cara fez pro jornal Povo. Ficou famoso, né? Daí... O cara ficava famoso. Fora essa tatuagem, você tem quantas? Pronto, eu tenho mais 4 tatuagens. A primeira foi do violão aqui, que é o meu violão que eu toco. A segunda foi a do tambor, da alfaia. A terceira foi essa aqui, que eu fiz ano passado. Essa tatuagem também é muito importante, conta muito da minha história, que é a tatuagem do meu pai, certo? Ele já faleceu quando eu tinha 5 anos, em 1993, inclusive tem a data aqui, 12 de novembro de 93. E a última tatuagem foi essa aqui. Outra área que eu gosto muito é astronomia, que é a constelação de Órion junto com a Lua, certo? Por enquanto foram essas 4.
E daquele jeito, né? Todo mundo diz, você vai fazer uma tatuagem, tu não vai ficar só em uma, vai fazendo mais, a ideia vai aparecendo e você vai criando. Sobre essa constelação, tem algum significado especial para ser exatamente essa? Constelação de Órion é uma constelação que eu gosto muito desde criança. Você já deve ter ouvido falar nas Três Marias, né? Aquelas três estrelas, que é justamente a parte central da constelação de Órion. E muitas vezes eu olhava pro céu e ficava acompanhando, o que aquelas três estrelas estão juntas? Tempo depois de fazer mini cursos na área de astronomia, fui descobrir os nomes das constelações e descobri aquelas Três Marias fazem parte da constelação de Órion. E o Órion, o termo Órion, vem da mitologia grega. O Órion, na mitologia grega, era o caçador, né? Ele andava caçando e se apaixonou por uma deusa, que era a deusa Artemis, irmã de Apolo. Só que ele caiu lá numa emboscada, ele acabou sendo morto por se apaixonar pela irmã do Apolo, né? Apolo tinha ciúme, não gostava disso. Isso é mais ou menos mitologicamente tratando, né, a história do caçador do Órion. E ele tá aí no céu, todo dia a gente olha pro céu e ele tá lá. Deixa eu só dar um aviso. Pra quem não conhece o Janderson é tipo um bombril, mil e uma utilidades. Muita curiosidade do Janderson. Além de professor de educação física, ele faz parte do maracatu, que é mais uma cultura pra ele. E mais milhões de coisas, poeta, músico, artista. Exato, Janderson Acho que vocês exageram também. Não é poeta não, Janderson? Pouca coisa, né? Eu tenho até um blog. Como é que vocês foram descobrir meu blog, cara? Janderson, A gente também... A nossa equipe de roteirismo aqui é pior que a Polícia Federal. Vendo aí. Conta aí essa história aí. Desde muito cedo também, sempre gostei de escrever. Adolescência também. Primeiro escrevia, pegava um caderninho mesmo, não tinha nem celular, nem computador na época, era um caderninho branco, escrevendo. Aí, final dos anos 2000, começa a ideia dos blogs, escrever em blog. Meu blog eu comecei em 2008. Mas para guardar minhas coisas, minhas memórias, meus textos, minhas poesias. E fui guardando, faz aí 15 anos, né, já tem lá mais de 100 publicações. Só que é algo que eu nem divulgo assim, é algo mais para mim mesmo, para mim depois voltar lá, dar uma olhada, saber o motivo que eu escrevi aquilo. E no final você vai vendo, né, servir como um diário para mim, de rever as minhas memórias antigas a partir dos meus textos. Mas é algo assim, pouco publicado. Até agora, né? Vamos ver se vai bombar com o podcast de vocês. A gente sempre faz essa pergunta para todos os professores que vêm, né? Que é a questão de saber qual o time do peito. Vocês já sabem. Só tem um time, Alvinegro Cearense, Ceará Sporting Clube, certo? Também é algo muito forte que veio do meu pai, eu me lembro ainda. Sempre do pai hereditário, familiar. Me lembro ainda, 4 anos antes da morte do meu pai, ele e meu irmão no estádio, aqui no Presidente Vargas, aqui próximo da escola. Eu acho que eu dormi o jogo praticamente todo, mas lembro assim tem na minha memória um lance ou outro, uns flashbacks. E isso sempre estava muito forte, não só com meu pai, mas com minha família como um todo, sempre torcendo pro Ceará. Aí, quando eu virei adulto, já comecei mesmo a ir para estádio, sozinho, acompanhar o Ceará. Primeiro naquela euforia, né, de torcedor mesmo, de ir, de ficar doido assim, fazer barulho, cantar, acabar com a voz. Mas agora a gente vai amadurecendo, a gente vai dando uma diminuída. A gente, não, eu sei que eu vou me estressar, vou passar raiva, vou pra curtir o jogo mesmo. Se empata, se perde, se ganha, vai só pra curtir o jogo. Você tem alguma memória de um momento bom, tipo o melhor bem momento? marcante que tem a ver com futebol e ir pro estádio e fazer parte dessa atmosfera? Acho que o título da Copa de 2000, da Copa do Nordeste de 2015, né? Que eu tava lá no estádio. Foi muito massa, muito bom. Se eu não me engano, o placar o Ceará ganhou de 2-1 no último jogo, né? Foi aquela euforia total, né? Talvez o maior título do Ceará até esse ano que conquistamos o tricampeonato da Copa do Nordeste, né? Mas é importante falar dos momentos bons, mas é importante lembrar também dos momentos ruins que acontecem no estádio, né? E dou até a dica pra galera. Eu revi os meus conceitos de torcedor, assim como eu falei, eufórico, que não precisa daquilo, cara. A gente vai para um momento de diversão esportivo. Eu também já presenciei muitos momentos ruins, certo? Jogo clássico, Ceará e Fortaleza, quebra-quebra de cadeiras, invasão de campo. Você vê um monte de criança, de mulher, de família que tá ali para se divertir e tá traumatizada por aquilo, né? Que acaba tirando as pessoas do estádio. Ano passado teve outra invasão de campo da torcida do Ceará, né, que invadiu durante o jogo do Cuiabá. Então esses momentos também existem.
Ainda bem que nunca aconteceu nada assim comigo, nunca foi próximo a mim, mas você tá lá assistindo, vendo, presenciando essas coisas. Então não é só o lado bom do esporte, de ser torcedor, mas também, infelizmente, a gente ainda passa por essas situações. E até fora do estádio, né? O Giovanni, no podcast passado, ele disse que foi pro estádio, aí na volta pra casa começaram a apedrejar o ônibus que ele e o pai dele estavam voltando. Sim. Então essa violência no estádio acontece dentro e fora. Sempre fora. Que é a parte ruim, né, do futebol. Ainda bem que nunca aconteceu, nunca chegou assim em mim mesmo, essa violência. Eu ser agredido por isso. Mas sim, em relação a essa violência que possa ter acontecido com o senhor, qual foi o momento mais triste, tipo, de partir o coração mesmo, de ver o Ceará jogando? Eu acho que foi na disputa, Além de todo o jogo, né? foi aqui na disputa de pênalti, foi Copa do Brasil, Ceará e Atlético Paranaense. Acho que foi a primeira vez que eu vi assim uma disputa de pênalti ao vivo ali, naquele momento. E é Coração, então, né? é cheio pra caramba. Exatamente, e a gente perdeu para o Atlético Paranaense. E era coração, algum ano aí da Copa do Brasil, certo? Mas falando em estádio, eu tive também a oportunidade de, além de jogos do Ceará, ver jogos das seleções, né? Quando teve Copa das Confederações aqui, eu tive o prazer de assistir Espanha e Itália. Foi uma semifinal de Copa das Confederações que foi para os pênaltis também. Os pênaltis foram cobrados no gol, onde eu estava atrás, vi todos os jogadores de perto. Pirlo, Casillas, Caraca. Iniesta, Xavi. Foi muito massa esse momento. Copa das Confederações de 2013, que aconteceu o jogo no Castelão. E a sensação? Cara, bicho, eu tô aqui, tô fazendo parte da história, né? O esporte que eu gosto tanto, os caras... Quando tira a foto, volta lá, tá? É só que eu mando E os melhores jogadores da Espanha e da Itália, que são duas seleções de renome, né? Olha, absurdo, né? Voltando um pouco mais sobre a sua história. Você sabendo que você faz tanta coisa assim da sua vida e do seu cotidiano, teve alguma pessoa que incentivou, tipo pais, amigos, professores, mentores? Na parte esportiva, sim, eu cito novamente a professora Isa de Fátima, lá do Cefet, assim. E eu acho que foi por causa dela que eu virei mesmo professor de educação física. Foi nem por ela me aconselhar, me dizer nada, foi por ver a forma dela tratar os alunos, lidar com os alunos. E eu já gosto de esporte, eu posso fazer isso para minha vida também. Nessa parte mais cultural, acho que a minha família, minhas tias, minha mãe também, que sempre gostaram da parte de cultura, principalmente musical. Eu sempre estava antenado, escutando coisas diferentes, mas partiu muito de mim mesmo. Essa questão de começar a escrever era de realmente botar para fora aquilo que eu estava pensando, sentindo. Agora a música não, a música foi muita influência da família, principalmente essa música mais brasileira, MPB, essas coisas. Na sua família tem cantores ou compositores? Não, que eu conheço assim não. Mas meu avô, minha avó paterna sempre gostavam de música, meu avô gostava de cantar para minha avó assim em casa. A música sempre foi presente. E mesmo o senhor se dedicando aos esportes e pra música, ainda teve tempo pra viajar, né? Como é que foi? Como é que é essa rotina do senhor de viagens? A melhor viagem que o senhor fez? A mais cara, a mais triste? Eu tô torcendo pra passar esse mês pra começar as férias de novo pra mim viajar. Planeja viajar pra onde? Essas férias eu pretendo viajar para 2 cantos. Primeiro para a região norte do Ceará, Sobral, Tianguá, Ubajara, a região da Biapaba. E depois ir para a região do Cariri, que é a região sul, que também é outra região que eu gosto muito. Mas começou a partir do momento da condição financeira primeiro, né? Comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro e os momentos de férias, agora eu posso usufruir daquele meu trabalho que eu passo o ano todinho, com essas pestes, com esses alunos. Agora eu posso curtir, né? Quando eu comecei a dar aula, isso também faz parte de outro momento da minha história, eu fui dar aula em Sobral. Então já foi uma forma de conhecer outra região do estado, sem ser só aqui em Fortaleza, depois que eu voltei para cá. Quando eu comecei a ter essa percepção, eu posso conhecer o estado todo. Aí eu comprei um carro, eu posso conhecer o estado todo de carro. Aí eu dirigir, viajar é uma coisa que eu gosto muito. Já viajei o estado todinho dirigindo, certo? Agora, o Jonathan perguntou, a melhor viagem que eu já fiz foi para outro estado. Foi para o estado de Minas Gerais, para uma cidade chamada São Tomé das Letras. Já ouviram falar? Uma cidade fica no sul de Minas Gerais. Eu fui ano passado e foi muito assim boa para mim, porque eu me virei sozinho. Eu fui sozinho, tive que pegar o avião, pegar ônibus, saber os locais que eu ia ficar sozinho por conta própria. E lá é uma região que fica no alto.
de uma serra, fica a mais de 1000 metros de altura, muito frio, muito diferente daqui. Aí foi muito difícil por causa do frio, devia estar entre 8 e 10 graus durante a noite, mas por outro lado é uma região muito bonita, muito turística, turismo de natureza, com muitas cachoeiras, muitos vales. E lá é uma cidade assim que parece ser encantada, é bem diferente dessa zona urbana de Fortaleza que a gente vive. É uma cidade que até, quem puder algum dia ir, vá. São Tomé das Letras, no sul de Minas. Sobre a viagem sobre a Sobral, eu lecionou lá, né? A gente sabe, tipo, conhecido no Brasil Sobral como uma cidade que é sempre inovadora em educação. Como é que é a educação de Sobral e como é que as pessoas de lá... A educação de Sobral é muito forte na questão do ensino fundamental, né? Eu já cheguei para ser professor do ensino médio. A gente recebeu os alunos, mas confesso que no ensino médio não mantém esse mesmo nível do ensino fundamental lá não. Mas é certo, é correto que até hoje Sobral ainda é visto no seu ensino fundamental, até a nona série, uma das melhores cidades do país, né? E, assim... Tem sempre essa história, Sobral é elitizada, Sobral se acha uma cidade estrangeira, mas não, super tranquila, uma cidade muito bonita, muito histórica, tem um sítio histórico lá que contempla várias igrejas, né, católicas, contempla o arco lá de Nossa Senhora de Fátima, que a gente chama popularmente de Arco do Triunfo, mas Sobral é uma cidade muito massa, muito boa de se conhecer também. Eu tive a sorte de ter muitos professores que vieram de Sobral. Muitos deles, eles sempre falam que queriam muito voltar para lá. Eu acho que Sobral tem essa forma de acolher muito bem as pessoas. Eu também concordo com isso. Eu acho uma cidade que eu voltaria a viver de boa, certo? Ela tem tudo que a gente precisa, é como se fosse Fortaleza, mas ali diminuída. No centro de Sobral você vai encontrar tudo, uma cidade muito massa, muito tranquila de se viver. Fortaleza Pocket. Fortaleza Pocket. Muito bom. Bom, gente. Lá vem. A gente tá vendo no Instagram do senhor, o senhor tá um rapaz, um menino apaixonado, né? Sim. E aí, Jans, como é que tá esse coraçãozinho? Realmente, como tu falou, tá apaixonado, né? Comecei um novo relacionamento, a namorar no começo desse ano. É pra dizer o nome da pessoa? Não precisa. Sigam lá no meu Instagram. Pra quem quiser, entra no Instagram que tá no post do Esse é namorado, exatamente. No basquete. Mas é uma moça que chegou a ser bolsista aqui na escola no ano de 2019. A gente se conheceu aqui, mas a gente nem conversava nem nada. A gente começou a conversar por redes sociais mesmo, ano passado, e fomos se conhecendo. A gente passou um ano se conhecendo e tal, e no começo desse ano, antes do carnaval, deu certo, a gente ficou, e a partir daí começou a namorar. Vai fazer 4 meses agora no final do mês. E outra paixão que a gente vê muito do seu tempo é das suas sobrinhas, né? Sim. Aí, Ainda não tenho filhos, né? Mas eu tenho 2 sobrinhas. São filhas do meu irmão, a Alice e a Letícia. Elas moram pertinho de mim, a gente tá sempre perto assim. E assim, além de vocês que são meus filhos aqui na escola, ainda eu penso também, além das minhas sobrinhas, também ter filhos. Mas são coisas aí mais pra frente. Tem 400 filhos aqui dentro. São outras passagens do seu, que tem cada um tem significado. Sobre o violão. O senhor gosta muito de instrumentos de corda, né? Isso. A gente ficou sabendo que o senhor tem uma coleção de violão e guitarra. Sim, já tá até diminuída. Mas teve uma época que eu cheguei a ter 3 violões e 3 guitarras. Caraca. Mas aí vieram os tempos difíceis, os tempos de pandemia, né? Tive que me desfazer de algumas. Agora ainda tenho uma guitarra elétrica, um violão elétrico, que é esse que está na tatuagem, e o violão de nylon, além de diversos instrumentos de percussão. O violão elétrico é aquele que conecta na caixa de som? Isso, com a corda de aço e tal. Qual é a diferença do violão elétrico pro... O de nylon, as cordas são mais frouxas, digamos assim, é mais fácil de tocar. Não dá para ligar no amplificador, né? Você vai utilizar mais como estudo. E o violão de nylon, de aço, desculpa, que é o elétrico. As cordas são de aço, né? São de aço, vai doer mais os dedos quem for tocar. E é mais profissional, né? Quando eu vou para alguma apresentação, eu utilizo ou ele ou a guitarra.
Eu lembro que eu já fiz curso de violão uma vez, eu acho que tinha na escola que eu fazia era de aspa, porque eu me lembro da minha mão sair sangrando toda vez que eu É muito difícil. Para aprender é melhor aprender com violão de nylon. Aí sobre os instrumentos de percussão eu tenho, assim, meu mesmo, né? Tem uma zabumba, que é também já toquei numa banda de forró pé de serra, tocava zabumba. Tenho uma alfaia, se assemelha àquela ali. Rapaz, se a gente perguntar pra cada coisa que o Gênesis já passou, viu? Já toquei. Aí tem uma alfaia que eu toco no maracatu, tem uma panderola, né, se assemelha a um pandeiro, mas é só aquela meia-lua. Tem os instrumentos de som, a caixa de som, mesa de som, microfones, para quando eu preciso mesmo, que acaba sendo uma renda extra para mim, né? Fazer música, tocar. Em que banda você já tocou? Eu já toquei numa banda chamada Tá Bonito Pra Chover, que era de forró pé de serra. Aqui já teve no colégio. Aquela já esteve aqui na escola, vocês já presenciaram, certo? Tocava zabumba e também triângulo, né? A gente tocava forrozinho tradicional, baião, shot. No começo, né? Isso. A gente fez entre 2021 e 2022. E antes disso já tinha tocado com meu colega, que eu já falei durante a entrevista aqui, né? Com o Neto Viana. Uma coisa muito interessante do trabalho com o Neto é que a gente já chegou aí para um festival a nível nacional. Também em Minas Gerais. A primeira vez que eu fui para Minas foi com o Neto. Ele é compositor, também eu falei. A gente escreveu num festival chamado Festival Nacional da Canção, FENAC, que acontece justamente no sul de Minas. Foi a primeira vez que eu fui para lá, em 2016. E a música do Neto ficou entre as 100 melhores do Brasil. E a gente foi para fazer uma apresentação, ele cantando e eu tocando. E foi assim que eu conheci o sul de Minas e voltei ano passado para fazer minha viagem mais turística. Hoje em dia eu só toco na Lagosta Bronzeada, né? Dá pra ver no fundo. Aí hoje em dia, assim, de música mesmo que eu tô tocando é no Maracatu Solar. Além de tocar, eu tô também a regência, né? Que a regência, ser o maestro, já é outra coisa que vai além de pegar o instrumento e tocar, né? É você se ligar em todos os músicos, todos os instrumentos, e através dos seus movimentos que eles vão entender o que é que eles têm que fazer. Então a responsabilidade é bem maior, né? Como é que funciona o maestro, os comandos e tal? É uma coisa que precisa muito estudo, precisa ser aprendido. Não adianta eu sei tocar o Fá, eu sei tocar Fé, Rabê e vou lá pra frente. Não, antes de tu ir lá pra frente, tem que se preparar, saber entender. Eu fiz curso, né, nessa área, fiz oficinas, inclusive com a professora da UFC, a professora Catarina Furtado. Também com os mestres da cultura, lá a gente tem o mestre Descartes Gadelha, que é o mestre do Maracatu Solar, e outras pessoas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E hoje eu já tenho, assim, segurança. E esse ano, eu falei sobre os desfiles de carnaval que eu já participei de 4 desfiles de carnaval na Avenida Domingos Olímpio. E esse ano foi a primeira vez que eu fui à frente, fui sendo regente e não sendo um dos batuqueiros. Tem alguma diferença de você ficar de frente pra plateia, olhando pra plateia, e de costas? Em toda, viu? Tipo, nervosismo? Sim. Eu prefiro ficar de frente pra plateia. Por quê? Porque eu gosto dessa coisa do ser o artista, de me mostrar, de pessoal me vejam, certo? E falou que era tímido, viu? Depois que eu virei professor, eu perdi essa timidez. E ser o regente, ser o maestro, tu realmente tem que ficar de costas pra plateia. É uma coisa estranha, eu quero ver a reação dele, o que é que eles estão achando do que eu tô fazendo. Mas tu tem que ficar de frente pros músicos, né? Mas eu gosto muito, é uma coisa que na percussão também encontrei essa regência. Os planos do senhor são de virar maestro e não continuar com a carreira como músico, artista, como professor. Eu quero ser os dois, um momento regendo, um momento tocando, porque eu tocar é muito o que me completa assim, né? exatamente. É muito forte. E você sabe tocar todos os instrumentos aqui, né? Eu posso fazer uma pergunta? Faz enquanto eu vou. Você já compôs uma música por si próprio? Sim. Sem o amigo seu? Sim. Eu sei que o senhor sabe? Sei. Então faça as honras. Só antes de tocar, nessa onda, nessa vibe do ser escritor também, né? Eu já cheguei a escrever música, já compus música assim. Você escreve que eu toque esse? Esse aqui é o mais estridente de todos. É pra não ficar estourado. É o mais silencioso, né? Não, o mais estridente de todos. Tu viu, né? Vamos lá. Precisa ter todo um posicionamento. Quer que eu fique na posição na costa? Só o seu sabe, pode ficar à vontade. O podcast é seu, né?
Então, isso aqui é uma caixa de maracatu, certo? Sim. Essa caixa tem uma esteira aqui embaixo, é por isso que o som dela é bem estridente. Se a gente tirasse essa esteira, seria um som mais grave, parece do tambor. Sim. Mas para essa esteira, ela fica muito aguda, muito estridente. Essas estrelas aí embaixo são soltas? É, ela fica batendo na pele da caixa, por isso que dá esse som estridente. Vou fazer só o basicão aqui. Muito bom. Gostei do. Como é silencioso. Como é que você Quase que eu não quer a ouvi. diferença de um pro outro? Quase que eu não ouvi, tu é doido. Se eu Eu não não consegui tiver... ouvir minha voz direito. Esse aqui não é utilizado no maracatu, é mais instrumento de samba. Então cada um deles tem uma utilidade diferente. Né? sim. Aquele. Eu já acho que eu já vi esse instrumento mais em desfile militar, principalmente de 7 de setembro, né? A caixa nas bandas marciais, né, que são essas bandas militares, vão chamar de caixa de guerra, aquela que traz o andamento daquelas bandas. Agora, esse aqui, que é o AB, ele é típico de maracatu, também blocos de afoxés. Esse instrumento também a gente vai encontrar muito em terreiros de umbanda, de candomblé, certo? E vai fazer um movimento básico assim de marcação. Chamado AB. E esse aqui é muito importante na cultura. AB por que o nome? AB vem o nome da África. AB que a gente escreve AGBE, acento no E. Seria AGB, mas só fala AB. Certo? Sim, sim. E esse aqui é muito importante na cultura afro-cearense, digamos assim. Esse instrumento a gente só vai encontrar no maracatu aqui do Ceará, de Fortaleza. Não é um triângulo tradicional. Não é né? o triângulo tradicional do forró, por exemplo, que é muito comum. Esse aqui é Que é um o- ferro de maracatu. O do forró é um redondinho, né? Isso, e é bem mais fino. Foi inspirado nesse, né? Foi, mas isso aqui foi inspirado em sinos em badaladas da igreja. Aparece bastante. É mais fechado. Isso. E tem um jogo aqui na mão, né? Se eu bate Tem. uma vez com a mão fechada, com a mão Exatamente. aberta. Mão fechada dá o som mais grave, né? Mão aberta dá o som mais agudo. E o porquê o motivo disso, desse se assemelhar à batida do sino da igreja? Porque o maracatu, ele nasceu, digamos assim, das irmandades da igreja de Nossa Senhora do Rosário, certo? Nossa Senhora do Rosário é uma santa muito cultuada na cultura entre os negros, desde a escravidão até os tempos atuais. Então eles se dirigiam, isso já no século XIX, para frente da igreja do Rosário para fazer as coroações do rei e da rainha do maracatu. E é algo que a gente faz também até hoje. E nesse negócio do triângulo, é triângulo, não? Ferro de maracatu. Ferro de maracatu, de ficar abrindo a mão assim, tem algum fundamento pra tocar esses instrumentos? Tipo, um segredo? Tem Facilita. sim, certo? E quem quiser até aprender a tocar esses instrumentos, certo? A gente no Maracatu Solar, a gente é um maracatu aberto e a gente tem oficina todo sábado. É o marketing. Todo sábado de manhã, 9h30, fica no Mucambo de Cultura, aqui no Benfica, próximo aqui à escola. Quem quiser aprender, é só chegar lá. Inclusive eu vou estar em alguns momentos dando as aulas. Mas pra cá, se eu passar o tempo todinho com a mão fechada, não vai dar a dinâmica do instrumento. Eu tenho que fazer um movimento aberto e fechado. E eu posso acelerar esse movimento, se eu quiser fazer um forró utilizando isso aqui. Muita coordenação. Então tem essa ciência, tem essa dinâmica que tem que ser estudada também. Ixi, mano. E esse aqui tem algum macete, hein? Tem. Aqui vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Dá pra perceber. Aí vai acelerando e vai dando a dinâmica de cada andamento, de cada ritmo musical. Isso você aprende com bastante prática, né? Muita prática. Muita prática, estudo Coordenação também. motora. Sim. Falando um pouco sobre a sua vida, você acha que é importante ter essa diversidade dessas coisas, desses hábitos, hobbies? Sim, com Pra gente certeza. Se eu fosse limitado a só ser professor de educação física, eu seria uma pessoa não completamente feliz. Confesso isso, certo? O que me preenche, principalmente, além de ser professor, é essa parte artística. Se eu não tivesse isso, acho que não estaria completo. Mas escrever, tentar fazer uma música e tocar maracatu, pegar meu violão e tocar, é um momento que eu relaxo e me sinto mais completo. Ser só professor, acho que hoje em dia não. Além de professor, eu preciso ser tudo isso também que vocês citaram em decorrer da entrevista. Eu acho que em toda profissão, né? Em toda profissão você tem que ter um hobby pra se Sim. dedicar e se preencher também. É uma válvula de escape, né? Pra sair do teu automatismo do dia a dia. E o senhor escolheu ser professor de escola por quê? Mas pela questão que eu falei da professora, né? Que me deu aula no ensino médio. Eu nunca me vi também em outros setores, como por exemplo da educação física, como por exemplo a academia. Nunca gostei de academia. Você não gosta de academia? Nunca pratiquei academia, nunca fiz musculação na vida, certo? São áreas assim que não me interessam. E estar com vocês, com o público, principalmente da idade de vocês, eu acho até melhor, por exemplo, do que estar na escola infantil para crianças. Não, o público que eu gosto, que eu sei lidar, são vocês. E o senhor até vive jogando ali com nós, na educação física. Sim. Eu gosto de estar com vocês. Além de tudo que o senhor faz, tem alguma outra habilidade que a gente não conhece? Tipo cozinheiro, pintor, desenhista? Não. Sou péssimo cozinheiro, só cozinho. Nunca vou convidar vocês para jantar lá em casa, que eu vou fazer a comida só se eu vou conseguir comer. Questão de desenho. Nunca gostei. Vocês até um mote pra vocês. Por que você não gosta de desenho, de pintura, professor? Por quê? Porque Você não gosta de desenho, você bota saco. cores, por que eu não gosto? Pra quem não sabe, antes de a piada, o Janderson é daltônico. A gente descobriu recentemente no segundo ano. Isso. O tipo de daltonismo do senhor é qual? É o mais comum que tem? Eu acredito que seja o mais comum, dificuldades com as cores verdes e amarelas. E isso é uma dificuldade que eu tenho desde a infância, desde criança. Tinha um trabalho da escola, pintar. Eu já percebia que tinha as cores lá do lápis de cor, eu confundia, não sabia o que era cor. Uma curiosidade que outros professores falaram foi que o senhor se acostumou com um certo tipo de cor. É. A tonalidade das Isso. cores. Eu digo a cor no que eu acho que é, no que se aproxima para minha visão, não que a cor seja realmente aquilo que vocês estão enxergando. Tipo esse AB bem colorido. Isso aí eu vejo isso verde, laranja. Não tem verde. Enfim. Aí essa dificuldade eu trouxe da infância, nunca cheguei assim a comentar com ninguém. Aí foi descobrir quando eu virei professor. Para você entrar para ser professor do concurso do estado do Ceará, tinha que fazer todos os exames de saúde, inclusive o exame de visão. Precisa realmente fazer todos os exames? Qualquer concurso você for fazer. Aí quando pra se aposentar faz de novo pra ver Isso. como desgraça a vida. Aí um dos testes que tem para descobrir o daltonismo, não sei se vocês já viram, são bolinhas assim, coloridas, que tem uma numeração dentro. Eu também não gosto. Se você enxerga normal, você vai ver determinado número. Se você é daltônico, você vai ver outros números. O Johnny. Número que agora mostrou pra gente, tinham 4 números, eu só vi o primeiro. Jonathan, tu é O daltônico. Johnny é maluco, esse é um maluco. Enfim, aí eu lembro que eu tava lá fazendo o exame e o médico assim achando estranho. Já ele deu. Será assim? Aí no final eu falei todos os números. Cara, tu é daltônico. Aí ali caiu a ficha. Então tá por isso que eu pintei aquela explicado. árvore de amarelo. Era mais de 20 anos, por isso que eu pintei aquele de azul todinho naquele dia. E o nome desse teste, né, com aquelas bolinhas, é o teste Shihara, que é um cientista japonês que criou aquela ideia e realmente é Maluco, válido. né? Maluco, tem que ser. Eu posso fazer uma pergunta também pessoal? As suas roupas são mais neutras, cores mais brancas e pretas. Tem algum motivo? Tipo, você... Tem a ver com a questão do daltonismo. Tem todo a ver. Assim, questão de escolha de cor de roupa, eu nem olho pra isso. A que tiver lá em cima da... As primeiras. A primeira eu vou topo. pegando. Geralmente são escuras ou brancas. Mas tipo assim, a preferência de roupa, você vai numa loja e vê, ó, você quer
Tá um pouco. Geralmente eu compro cores únicas, né? Uma cor só. As cores que eu consigo dizer o nome eu compro. Aí eu chego no Maracatu, aí lá é tudo colorido. Aí eu me enfeito, eu viro pavão mesmo, tá? Pra me mostrar. Aí eu boto. Na visão dele tá uma cor só. Verde, verde, amarelo, vermelho e azul. Mas também não é tão extrapolante assim. A maior dificuldade é com amarelo e com verde. Show. É isso, né? Obrigado por participar do podcast. Valeu. É sempre um prazer conversar aqui com o senhor. Isso que não tá suportável. Por isso que eu tô Ceará. Pra não tá com todo o prazer. E é isso, muito obrigado pelo papo, foi muito bom. E é isso, a gente vai acabando aqui o podcast. Sigam a gente no YouTube, ou no Instagram, no YouTube. E o Janderson, né, também. E vai ser um negócio muito interessante pra vocês, que vocês vão ver. Você sabe o que te aguarda? Você sabe o que te aguarda? É muito legal. Na próxima semana vocês vão ficar sabendo, viu? Fala, até a próxima. Valeu. Valeu. Já sou eu.